Comercial, bom dia, 10 minutos para as 10. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: uma história de fantasmas, agora sim, e uma observação sobre tentarem irritar-me com o Star Wars. Nuno, recomendo que comeces pela história de fantasmas, porque senão voltas a não dizer a história. Não, vou ter que dizer. Não, mas esta observação sobre as pessoas estão a inundar, obviamente, o meu Facebook e o telemóvel com a mensagem: o Império Contra-Ataque é supervalorizado, pá! Só para me irritarem. Muitas dessas pessoas gostam do Império Contra-Ataque e estão a dizer isto contra a vontade. Mas no meio de tudo começaram a aparecer histórias sobre a maneira como o Star Wars se liga aos primeiros tempos de namoro de algumas pessoas. E o Rui Coelho da Silva conta esta história maravilhosa. Eu não sei se tens aí a música do Star Wars, só para dar um ambiente a isto. Aí está. Ia já pôr. Rui Coelho da Silva, diz ele: história de primeiros tempos de namoro. Eu, orgulhoso, diz ele, arranjo bilhetes para a estreia do Ataque dos Clones no Cinema Monumental, escolhido por ter o ecrã maior e por não ser permitido comer nem beber. Aos 15 minutos de filme, no meio da escuridão do cinema, a namorada, que hoje é a minha mulher, pergunta: amor, parecia muito mal se eu saísse para fazer umas comprinhas. Tão bom! Olha, nunca me lembrei dessa de sair a meio de um filme para fazer umas compras. Diz ele: ainda bem que os filmes são projetados às escuras. E a minha mulher nunca se apercebeu que eu fiquei em estado de choque. Pois. Se a minha mulher me dissesse isto, uma lágrima escorria. Mas imagina. No escuro. Choraria no escuro. É verdade. Bom, vamos então falar sobre histórias de fantasmas. Isto porque é a semana do Halloween. Eu acho que gosto do Halloween porque gosto de filmes de terror e gosto de uma boa história de fantasmas. E já para abrir esta semana, tenho esta história de fantasmas que eu ouvi este fim de semana num programa de rádio americano via internet. E é surpreendente. E reza assim. Eu devia ter pedido uma música de terror para dar ambiente a isto. Não sei se tens aí alguma coisa desse género, mas se não tiveres, não há problema. Tenho algumas, mas não no sentido. Espera. Deixa ver o que é aqui. Mas vai falando. O que se passou? Isto passou-se nos anos 20. Uma família mudou-se para uma casa. Procura suspense, Pedro, que eu acho que tem aí uma com esse nome. É isso. Suspense. Uma família mudou-se para uma casa. E a casa era antiga. Era uma mansão vasta e repleta de corredores escuros. Mas era vasta Palmeirim? Era vasta Palmeirim. Sim. Olha, esta é Muito boa, bom. não é? Esta é boa. Muito bom. A família chegou à conclusão que aquilo tinha muitos corredores escuros. Eu nunca sei porque é que as famílias se queixam depois de mudarem para este tipo de casa. Eles não veem logo que os corredores são escuros quando estão a comprar a casa, ou só se apercebem do ambiente estranho depois de já estarem instalados. Na volta são os agentes imobiliários que são muito bons e persuasivos. Ó, senhor agente imobiliário, que som foi este? Que som foi este? É o som das boas oportunidades de negócio que não se podem perder. Ó, senhor agente imobiliário, porquê que o candeeiro de lustre começou a abanar sozinho? Porque o candeeiro de lustre está contente por vê-lo abraçar esta incrível oportunidade de negócio. Bom, a família em questão mudou-se para esta casa. E estamos então a falar de uma casa que... Isto agora parece um filme épico, essa Braveheart. É porque esta trilha começa com suspense. Começa com mas suspense e depois altura está... É isso. É Braveheart. Bom, a família mudou-se para esta casa. Estamos a falar de uma casa que não tinha eletricidade e em que a iluminação era toda ela a candeeiros de gás. E rapidamente começou a viver situações inacreditáveis. E está tudo narrado numa carta que a dona da casa escreveu ao médico. Nos anos 20 ainda não havia caça-fantasmas. Portanto era melhor falar com os médicos, porque um doutor, em princípio, tem a resposta para tudo. E a carta é maravilhosa. A carta começa por dizer que o ambiente na casa era arrepiante porque não se ouviam os passos dos criados, dado todo o soalho estar forrado por uma fofa alcatifa. Isto não me parece assim muito sinistro. Até me parece uma coisa sossegada. Pronto. Talvez o facto de não se ouvirem os passos de ninguém durante o dia tornasse mais estranho que, no silêncio da noite, estas pessoas ouvissem de facto passos em casa. E não só passos. De acordo com a carta da senhora, ouviam-se móveis a serem arrastados. Ou seja, Isso é uma ouviam coisa- passos e portas. Boa! Epá! Pensem nisto agora.
E de certa forma mete medo isso. Bom, E que isto foi crescendo. E que sei que fazia? Paf! Isto foi crescendo. Depois dos passos e das portas e dos móveis a serem arrastados, diz a senhora na carta ao médico que se ouvia um ou outro grito e um ou outro uivo de lamento. Vindo de fora dos quartos. Membros da família julgavam que outros membros os chamavam à meia da noite para perceberem que afinal ninguém chamara ninguém. Pessoas acordavam com o som de murros na parede. Depois começaram a sentir que eram seguidos por pessoas nos sinuosos corredores da casa. Alguns elementos da família sentiam mãos invisíveis a tocá-los e a agarrá-los. Outros acordavam à meia da noite com a sensação de que alguém os tinha destapado. A isto começaram a juntar-se incómodas dores de cabeça e o ambiente estava repleto e elétrico de fantasmagoria e nervos. E uma noite a dona da casa acordou para, diz ela, dar de caras com as figuras de um homem e de uma mulher sentados aos pés da cama, e não era ninguém que ela conhecesse. Ela mandou então este relatório ao médico e o desfecho disto é sublime. O médico olhou friamente para a carta e respondeu: minha senhora, a senhora disse que os candeeiros da casa são a gás, não disse? Então verifique lá se não há por aí uma fuga de monóxido de carbono. Foram lá à casa peritos em gases, uma categoria na qual eu me consigo inserir, mas por outras razões que realmente têm a ver com a ingestão de determinados alimentos, e confirmaram, havia ali fuga de gases. Então tudo o que aquelas pessoas estavam a viver, desde os ruídos e os espíritos aos pés da cama e as dores de cabeça, estavam a era o delirar, gás. não é? Era monóxido de carbono invadindo-se e lentamente tomando conta do corpo e da mente das pobres pessoas. A fuga de monóxido de carbono foi reparada e os ruídos, visões de fantasmas e enxaquecas, tudo acabou. Parece que os sintomas que determinadas doses deste gás provocam nas pessoas são este tipo de alucinação, a sensação de que estamos a ser seguidos e tocados e que estamos a ver vultos e figuras que não existem. Ou seja, pelo simples não, se acham que vivem numa casa assombrada, verifiquem se não há fugas de gás. Não é só para as alucinações pararem, é mesmo porque se há mesmo uma fuga, uma pessoa pode eventualmente vir a falecer. É verdade. E alguns pensarão: tá bem, mas se eu falecer depois posso sempre voltar como fantasma. Não, pelos vistos não. Pelos vistos a vida após a morte é gases. Exato. A vida após a morte é gases, o que é uma das coisas mais deprimentes de sempre. Imagina uma sessão espírita: quem está aí? É gases. E isto é uma pena, porque eu tinha imensos planos para o além. Só que o além é gases. É gases. No fundo é o prolongamento desta vida também, não é? Sim, esta vida é gases também, de certa forma. Nós não somos nada, essa é que é essa. E assim vai o mundo. O homem que mordeu o cão.